aproveitando o gancho do pastor, eu creio que nosso caminho não é para ficar em Ribeirão Preto 50, 60, 80, 100 anos. Nosso caminho é para estar um dia na eternidade com Jesus. Por isso todo o trabalho, por isso nós desgastamos por Jesus, para que você e eu um dia estejamos lá dizendo: santo, 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 santo é o Senhor. O apóstolo Paulo, ele falava assim: miserável de mim, se a minha esperança está nessa terra. A tua esperança está nessa terra? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz: nós estamos caminhando rumo para Canaã, no rumo para Nova Jerusalém. Porque a tua vida, quando você vem num culto, você vem para cultuar e glorificar o nome do Senhor, e para se preparar para que esse caminho chegue um dia e você esteja glorificando eternamente para sempre. E se você concorda comigo, diga amém. Esse é o nosso desejo. Por isso, nosso desejo de evangelizar, discipular, ganhar vidas, preparar, para que um dia você e eu estejamos na presença do Senhor. E hoje eu quero compartilhar rapidamente com você uma palavra que Deus colocou no seu coração. São 23 anos que conheço o pastor Sérgio, a pastora Sheila, seus filhos, hoje casados, com netos. Porém, ele também me conhece há 23 anos. E hoje casado com a Marvel, 28 anos de aliança firme e forte com Deus. Nós temos 2 filhos. Um filho que nasceu na Argentina, em Córdoba. Uma filha que nasceu aqui no Brasil, Mococa. E eu falo sempre: aquele que nasce em Mococa é Mocoronga, né? E ela fica meio brava. Eles se casaram lá em Dourados. Meu filho Adriel se casou com uma menina chamada Samara. E minha filha Samara se casou com um menino chamado João Vinícius. O pastor teve presente, o privilégio nosso estar com a Shirley no casamento dos meus filhos. E com essa cara bonita que hoje eu estou, bem jovem, eu sou vovô. Eu tenho 2 netas, a Rebeca e a Melina. Uma diferente da outra, mas são lindas. Passamos um momento de turbulência, de conflito de emoções, quando a minha netinha Melina, filha do Adriel e da Samara, 15 de julho, veio a nascer prematuro. Eu nunca vi uma criança com um bracinho tão magrinho, umas perninhas tão magrinhas. Mas 15 de julho agora, 15 de novembro, ela completou 4 meses. E ela está com 5 quilos 60 gramas. Os braços dela estão fortes. O pé, as perninhas dela estão fortes. Porque quando tua família, tua descendência tem propósito nessa terra, Ele vai guardar para que o propósito do Senhor se cumpra sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém? Eu não sei porque estou contando, mas Deus tem uma palavra para você. Não desista. Não pare. O Ministério do Louvor acabou de cantar. Ele vai prover. Se Ele fez uma vez, filha, fala. Se Ele fez uma vez? Não, você que cantou. Se Ele fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Ou não? Se Ele fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Foi lá com Abraão e Isaac. E depois, com a Ana. Deu o filho Samuel. E assim Deus vai provendo e fazendo grandes coisas. Tão somente é crer, 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 crer e saber que Deus vai fazer a sua obra em nome de Jesus. Eu fui ministrado agora e eu anotei uma palavra que o rapaz aqui trouxe. Eu falei para o pastor Rafael: pastor, este é teu primo, né? E ele falou: é. E ele trouxe uma palavra ali registrada e eu marquei essa palavra. A incredulidade, ele abate e paralisa teus sonhos. Está escrito, depois você revisa. Então você tem que crer. Nós vamos sair crendo.
E como, pastor, eu posso crer e vencer todas essas coisas? Faça como Davi. Davi é um experto em ministrar a sua alma. Salmo capítulo 103. Eu não estou entrando na palavra, mas eu quero deixar rapidinho. Salmo 103. Davi falava assim: bendizei, alma minha, ao Senhor, e não te esqueça nenhum dos seus benefícios. Para quem Davi está falando? Para quem Davi está falando? Para ele mesmo, preparando a sua alma. Salmo 42, como o servo brama pelas correntes das águas, assim clama por ti, ó Deus, a minha alma. Alma, por que te afliges? Alma, por que sofres tanto? Espera no Senhor, que ainda é de louvar e agradecer seu santo nome. Davi estava ministrando a sua alma. E você começa a ministrar a sua alma através da palavra, através da oração, através do jejum, através da sua intimidade, relacionamento com Deus. E quando você ministra a sua palavra, você vai sair erguido e saber que os ataques, as vozes do inimigo podem vir contra ti, mas você vai estar firme em Cristo Jesus. Amém? Esse foi um pedacinho da cereja. Agora vamos por bolo. Você quer comer bolo? Vamos então. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Hoje nós vamos falar sobre dragões. Vamos falar sobre os cavalos. Vamos falar sobre escatologia. Amém? Não vou falar nada desses monstros ali. Eu quero compartilhar com você esse tema aqui. Fiéis até o fim. Vamos repetir bem forte? 1, 2, 3. O jogo começou. E ele termina nos 90 minutos. Se vai ter prorrogação, não sei. Mas o jogo está ali. Você são os titulares desse jogo. Você não está no banco. Você não é reserva. Você é titular. Em nome de Jesus. Não entendeu? Você não é reserva. Você não está no banco. Você é titular no time que Jesus escolheu em nome de Jesus. Fiéis até o fim. Diz a palavra em Apocalipse capítulo 2, versículo 10: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quando nós vamos entrar nesse capítulo, nós vamos ver as 7 cartas às igrejas. Vamos lá comigo? Bíblia e toque. Gente que come Bíblia e toque se torna povo forte e faz grandes proezas. Amém? Mas povo que somente vive no TikTok não é povo forte, é povo fraco e não faz nenhuma proeza. Nosso amigo chamado Oseias, no capítulo 6 ele fala assim: meu povo está se perdendo por falta de conhecimento da palavra. Então eu quero te levar a que você e eu possamos ruminar mais a palavra perante os momentos difíceis que nós estamos vivendo. Porque através da palavra, você e eu vamos tornar-nos um povo forte, que faz grandes proezas e vai até o fim em nome de Jesus. Capítulo 2 e capítulo 3 está escrito as 7 cartas às igrejas. A primeira carta é a igreja de... Obrigado, o remanente ficou ali. A primeira carta escrita, está escrito a igreja a Éfeso. A segunda carta a Esmirna. A terceira carta Pérgamo. Já está no TikTok, né? Rapidinho, né? No Google. Quarta Tiatira. Quinta Sardis. Sexta Filadélfia. E última Laodiceia. Eu quero falar sobre a igreja de Esmirna. E ali a gente tirar algumas conclusões que vão nos ajudar a que a gente possa desenvolver e entrar essa palavra em nossa vida e ir até o fim. Esmirna vem de uma palavra grega que significa esmirna. E na tradução ao português, ela é
nada mais e nada menos que mirra. E você lembra quem trouxe mirra quando Jesus nasceu? Trouxeram os reis ouro, incienso e mirra. 3 elementos muito importantes. A mirra, quando você esmaga ela, quando você começa a triturar ela, ela produz um delicado perfume. Esmaga ela, produz também coisa para você tratar alguma enfermidade, alguma frotação. Mas por que eu estou falando isso? Porque o próprio nome de Esmirna, de mirra, vai dar a conotação de uma igreja que serve ao Senhor, que é perseguida, que é atribulada, que tem as suas lutas, mas exala o perfume de saber que está servindo a um Deus vivo, um Deus real e um Deus verdadeiro, acima de todas as provações. Mas essa igreja sempre exalou. Talvez você esteja passando problemas diferentes, aqueles problemas que você não espera, aqueles problemas que você espera, e aqueles que você já sabe o que vai acontecer. Mas diz a palavra que diante de tudo isso, Salmo capítulo 34, versículo 19: muitas são as aflições dos justos, mas de todas elas o Senhor os livrará em Cristo Jesus. Então, quando a gente encontra e vê nessa passagem, a primeira coisa que eu quero notar com você, quando diz no capítulo 2, versículo 10: ser fiel até a morte e eu tirarei a corona da vida. A fidelidade de Deus é o fundamento da nossa confiança. A fidelidade de Deus é o fundamento da nossa confiança. Se a gente não tem convicção a quem está servindo, se a gente não sabe a quem nós estamos servindo, e a gente vem nos cultos tão somente por talvez para descarregar a consciência, ou talvez para deixar meu dízimo para que a semana possa ir bem e eu fico relaxado sem me preparar. Então a tua vida não está encaixada no lineamento, nos trilhos que o trem está indo para a Nova Jerusalém. A fidelidade de Deus tem que ser teu fundamento de confiança, de saber que nele nós podemos confiar. E muito, eu gosto de falar do apóstolo Paulo, que ele teve a verdadeira convicção. A sua confiança estava fundamentada em Deus. Quando ele um dia vai falar assim: para mim o morrer é lucro. Um dia ele vai falar em Gálatas 2:20: com Cristo estou juntamente crucificado, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele tinha essa convicção plena. Mas essa convicção plena ele vai encontrar quando ele tem um encontro com Deus. Atos capítulo 9. E a pergunta que vai mudar a sua história é quando ele diz para Deus: que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Ele ouviu a voz, ele viu uma luz resplandecente, ele caiu no chão. Mas a pergunta que mudou a sua história é quando ele se levanta e pergunta: que queres que eu faça? A partir de ali não é mais Saulo. A partir de ali a sua história vai ser uma história totalmente diferente. E através do apóstolo Paulo, hoje você e eu recebemos a bendita palavra do Senhor. Nós não somos judeus, somos os gentios, mas o gentio precisa ouvir a palavra do Senhor. E o gentio está aqui hoje para louvar e agradecer o nome do Senhor. Aleluias. A fidelidade em Deus é a nossa fundamento, a nossa verdadeira confiança. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13 diz: se formos infiéis, Ele permanece fiel. Amém.
Talvez você, as portas estão ali, e o inimigo vai tentar, porque ele veio para roubar, para matar, para destruir. Mas diz a segunda parte do versículo 10 do capítulo 10 de João: mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. As portas estão ali, mas quando você é fiel e você está firme no Senhor, você vai saber que não é para tocar essas portas. Elas sempre vão estar. Até quando, pastor? Essas portas vão estar ali até o dia que chegue a tua hora e você parta para o céu, ou até o dia que Ele venha e você diz: eis-me aqui. O povo de Israel passou esse momento tão difícil, e você lembra. E não vou falar muito do povo de Israel porque você sabe, mas há um detalhe muito interessante. Que quando o faraó, capítulo 13, de Êxodo, quando o faraó estava seguindo o povo de Israel, eles olharam para a direita, areia, esquerda, areia, atrás do faraó, e na frente o mar vermelho. Onde estava a sua verdadeira confiança? Em Moisés. Estava em Deus, porque ele, ao sentir esse questionamento, ao sentir-se com essa dificuldade, ele vai falar para aquele que diz: tira meu povo. Vai na fonte, vai na cabeça. Gente, quando você e eu estejamos passando um momento difícil, momento de problemas, não vai no qualquer um, vai naquele que te criou a sua imagem e semelhança, e diz para ele: Pai, eu estou aqui, eu estou passando essa dificuldade, eu estou passando esse problema, mas o Senhor também diz para você: ao que crê, tudo lhe é possível. Quando você se entrega. E Moisés falou assim: Senhor, e agora o que eu faço? E Deus dá a diretriz e diz para ele: o que você tem na mão? O cajado, Senhor. Então joga. Moisés poderia falar: que? O cajado vai abrir o mar? Onde? Não tem jeito. Mas a sua verdadeira confiança estava fundamentada em Deus. Ele foi pela fé ele colocou a vara sobre o mar vermelho, e o mar vermelho se abriu, e você sabe toda a história, o que aconteceu em nome de Jesus. Eu vou ficar fiel até o fim, mas o fundamento da minha confiança é o Senhor. Amém. Em segundo lugar, eu vou ficar fiel até o fim, mas seja fiel. Sejamos fiel no pouco. A Bíblia diz em Lucas capítulo 16, versículo 10: aquele que é fiel no pouco também é fiel, vai ser fiel no muito. E aquele que é no muito pouco será injusto também no mais injusto. Sabe, isso me faz pensar muito. 23 anos. E eu estava lembrando hoje, o pastor Sérgio, a sua esposa Shirley e a sua família tem caminhado abaixo de uma palavra. E gente, quando você caminha abaixo de uma palavra, não tem nada, absolutamente nada, nem ninguém que pode tirar essa palavra em nome de Jesus. Um aleluia, só escutei. Agora eu vou ver se você faz um aleluia. Ele está assegurado e afirmado na palavra. Mateus capítulo 24, versículo 35. Céu e terra passará, mas a minha palavra, ela não passará. A gente conhece de onde nós saímos. Eu chamei Ipiranga, pastor, aquele lugar lá. Depois foi para outro lugar, e depois por aqui. E é a primeira vez que eu estou aqui. Mas baixe essa palavra registrada em Isaías capítulo 54, versículo 2. As suas cordas estão sendo bem amarradas em estacas firmes, mas a tenda, ela está se ampliando mais. E mais se ampliará em nome de Jesus. Seja fiel até o fim, para você olhar e contemplar aquilo que você nunca viveu, aquilo que você nunca experimentou. Seja fiel até o fim, para saber que Ele faz grandes proezas. Quando a gente é fiel no pouco, e no muito o Senhor vai te colocar em nome de Jesus. Aleluia. Ele faz grandes proezas.
Nós estamos em Dourados. Chegamos em 2019 lá. Estávamos em Sorocaba. E chegamos com uma bicicleta. E com uma bicicleta a gente tinha que fazer visitas, trabalhos, ir para a igreja, que ficava quase a 2 quilômetros. Os irmãos olharam e falaram assim: pastor, só uma bicicleta, são 4. Será que ele carrega os 3 na bicicleta? Aí não dá. Aí eles nos abençoaram com 3 bicicletas. E já eram 4 bicicletas. Porque era minha esposa, meus 2 filhos e o meu cachorrinho Max, né? Que não usava bicicleta, ficava em casa cuidando. E nós de bicicleta para a igreja. Vai passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. E vai em bicicleta. É bom servir ao Senhor com aquilo que Deus te deu. Se hoje você tem uma Ipanema, uma Havaiana, glória a Deus. Se hoje você tem um Nike, tem um Adidas, glória a Deus. Não tem problema. O lindo é saber que você pode servir ao Senhor com aquilo que Ele te deu. Fica conformado com aquilo que você tem. Não cobiça do teu irmão. O pastor está assim, o paletó bonito, como que eu gostaria. Não. Para que cobiçar? Para que ter esse negócio ali? Cobiça para você mesmo. Eu tenho que trabalhar para me comprar essa vida como pastor. Oh glória. E Deus vai te abençoar. Final de dezembro de 2019, Deus nos deu uma bênção. Fomos para uma igreja de Campo Grande, um pastor amigo também, ministramos lá. E Deus nos deu um retorno, vendemos nossos materiais ali e tínhamos guardado 5.000 reais. Amados, eu vou confessar para você, eu tenho medo de dívida. Se eu estou devendo 500 reais, fico apavorado. Mas depois já Deus me tratou, me curou. E agora falou assim: vai filho. E eu estou indo, viu? Eu estou indo. Aí 2019, 5.000. E eu chamei para um irmão e falei assim: irmão, quero um carrinho, sabe? Mas não. E eu discriminando. Um carrinho assim, não. E ele falou: pastor, de 10.000, assim? E eu falei: sim, mais ou menos. Não tenho. Aí depois, já de 2 dias, 3 dias, ele me liga e fala assim: pastor, entrou um carro completo, pastor, ar-condicionado, bonito, tudo completinho, automático, tudo. E quanto que está? 17.000. Falei: não dá, cara, 17.000, quase o dobro. Eu tenho só 5.000. Não, pastor, vem cá e a gente conversa. Amados, eu fui lá com minha família, os 4 juntos, né? Vamos lá. E depois vamos para cá, os 4 juntos. E os 4 de bicicleta. Chegamos lá, estávamos com o carrinho ali. E experimentamos. Experimenta, pastor. Gostou, pastor? Gostamos. E aí, como que vai ser o negócio? Eu falei: tenho 5.000, que eu falei, não tem mais. E o resto, pastor? Vamos financiar? Não gosto, cara, de financiar. Não sei, nem sei como que é esse negócio, porque eu sou peruano, né? Eu não sei nesse negócio aí. E ele falou assim: como o senhor pode pagar? E eu falei assim para ele: 1.000 por mês. Em 1 ano eu te pago. Ele pegou a chave e falou assim: o carro é teu. Aí ele falou: e eu te conheço. Quem me conhece se eu estava chegando agora? Mas quando você caminha na fidelidade de Deus, quando você é fiel no pouco, o Senhor vai acrescentando e vai abençoando a sua vida. Em nome de Jesus, ser fiel no pouco, no pouquinho seja fiel, e você vai crescer, e vai. Deus nunca mentiu. A mentira do diabo. Mas muitas vezes nós acreditamos, né? Seja fiel no pouco, que no muito o Senhor vai te colocar. José, ele foi fiel no pouco. Ele estava na cadeia. Lembra? Estava na cadeia, estava se vendo ali, interpretando o sonho, todo, né? Naquele negócio, né? Jesus é fiel, Deus é fiel. Depois de ali, quando recomendado, interpretou um sono, foi tirado da cadeia. E aonde foi parar? Leia, pelo amor de Deus, leia capítulo Gênesis, capítulo 52 em diante, e você vai ver que José foi a mão direita do faraó. Depois do faraó era José. Aleluia. Ele vai ser fiel com você. No pouco, Deus vai te colocar no muito, em nome de Jesus. Terceiro lugar, está me entendendo?
Está comigo? Ser fiel até o fim. Tu verdadeiro fundamento da tua confiança é Deus. Segundo lugar, seja fiel no pouco. Terceiro lugar, fiel até o fim. Fidelidade no meio das provações. Quando nós passamos provações, o que acontece? Abre com o confessionário, como fala o pastor. Quando o carro bateu, você fala: oh glória, aleluia. O rapaz entrou e eu bati com ele. Que Deus tão abençoado. Você fala isso? Mas vou ser sincero, né? Nós somos humanos. Quando você vai no médico, faz 15 dias, eu estava com uma irmãzinha, ela foi no médico. E ela disse: pastor, eu estou um caco, eu estou feito. Está ruim para mim. Mas o que aconteceu? Eu fui no médico, pastor, somente por um negócio de dor de estômago. E o médico olhou e falou para mim: moça, você tem que ser internada agora, você está com câncer. Pastor, eu não sei o que fazer. Onde que está Deus? Será que Ele está no negócio de câncer? E eu falei para ela: amada, câncer todo mundo temos. Em um desenvolve mais rápido, em outros não. Em outros mais agressivos, em outros não. Mas todo ser humano tem câncer. Fica tranquila. É verdade, pastor? É verdade, me falou um médico, por isso que eu estou falando. Não estou falando besteira. E não está na Bíblia também: você tem câncer. Não está. Mas se está escrito que nenhuma ferramenta forjada contra você prosperará. Está escrito que essa ferramenta forjada contra você não vai prosperar. Por quê? Porque é o Senhor que escreveu. E na última parte da linha do capítulo 54, versículo 17 de Isaías, na última parte, sabe o que diz? Assim diz o Senhor. Se Ele falou, está falado, filho. Ele vai entrar com providência no meio das provações. Davi, olha só, Davi no capítulo 3 de Salmo, Davi, ele tinha provações, ataques de voces. O seu filho Absalão foi com ele, tirou do reinado. Mas aonde eu quero chegar? No capítulo 3, versículo 4 ou 3, ele diz, sabe o que diz Davi? O Senhor é meu escudo, o Senhor é a minha glória, o Senhor é que levanta a minha cabeça. Identidade, convicção no meio da provação. Davi, ainda que ele foi tirado do seu reino, ele falava assim: o escudo é o Senhor. E lá a palavra de Deus diz em Efésios 10 que o escudo para que serve? Para quê? Para que serve o escudo? Para se defender dos dardos do inimigo, dos ataques do diabo, das vozes do diabo. Então Davi falava: o Senhor é meu escudo. E ele falava assim: o Senhor é a minha glória. Talvez não tinha mais a glória terrenal do seu reino, mas ele tinha a glória do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. E ele falou por último: e é o Senhor quem levanta a minha cabeça. Jó capítulo 42, versículo 2: nenhum dos seus planos do Senhor pode ser impedido. Ele falou um dia em Jó capítulo 18: eu sei que meu Redentor vive, e um dia Ele me levantará. Seja fiel no meio das provações até o fim. É interessante ver que Daniel estava no poço dos leões. Tem uma canção que fala assim: e Deus fez o leão jejuar. E a gente fica pensando: Deus fez o leão jejuar? Lógico, porque quando Daniel entrou no poço dos leões, o leão não podia comer, eles estavam em jejum. Deus fechou a boca dos leões, e Deus vai fechar a boca dos leões sobre a tua vida, sobre a minha vida, no meio das provações. O Senhor entrará com providência sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Se Ele fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Se Ele fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Se Ele fez uma vez, Ele vai fazer de novo. E você que está participando pela internet, Ele vai fazer de novo, porque a sua palavra é fiel. Aleluia.
Santo, santo, santo é o Senhor. E eu quero terminar, porque eu quero ter um tempo especial aqui com você. Sejamos fiéis até o fim, sabendo que amar uma recompensa. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz: e eu te darei a coroa da vida. Ser fiel até o fim. Talvez você vai ser pelo vento soprando para a direita, para a esquerda, para trás, para frente. Mas 23 anos que eu vejo, 23 anos que eu conheço, mas a história do pastor, da sua família, já vem um pouquinho mais atrás. Mas 23 anos que eu conheço, tem passado tantas coisas, mas continuamos firmes em Cristo Jesus. Sejamos fiéis até o fim. Não é sentimento, não é emoção, é convicção. Não é sentimento, não é emoção, é propriedade, identidade, quem você é diante de Deus. Nós temos que ser fiel até o fim, não somente nos momentos bons, não somente no momento de alegrias, não somente no momento de vitória, mas também no momento das provações, da tristeza. Sejamos fiéis até o fim, porque Ele preparou uma coroa para todos. O apóstolo Paulo termina dizendo: eu terminei a minha carreira, eu tive essa batalha forte, o Senhor tem preparado uma coroa para mim, e não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Se coloque em pé, por gentileza. Se você pode me ajudar da mídia, cada pregação, pastor Sérgio, cada pregação que eu estou saindo pregar, eu estou terminando com esse texto aqui, porque eu quero que a igreja possa entender. Isaías capítulo 1, versículo 19, por gentileza. Se pode projetar na tela. E eu gostaria que todo mundo possa olhar. Leia, por gentileza. Se você quer em voz alta, ou somente de olhar, mas leia em nome de Jesus. Você ouviu a palavra. Seja fiel ao teu fim, sabendo que teu fundamento da tua fidelidade está em Deus. Seja fiel ao teu fim no pouco. Seja fiel ao teu fim no meio das provações. Seja fiel ao teu fim, que é uma recompensa de parte do Senhor. Mas Isaías 1:19 diz: se você quiser e você obedece, sendo fiel ao teu fim, até os últimos dias da tua vida, você vai comer e desfrutar o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Pai, glorificamos, exaltamos teu santo nome. Como é bom ser revigorado pelo Senhor. Como é bom, Pai, receber esse tempo de refrigério, porque somente em Ti confiarei, eu nada temerei. Meu Deus, Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui, nosso convidado especial, que tem nos dado forças, intercedendo por nós para continuar em nossa caminhada. Eis aqui teu povo que se chama pelo teu nome, lavado, redimido pelo teu sangue. Na cruz nós recebemos o perdão, a justificação, a regeneração. O Senhor nos fez uma nova criatura em Cristo Jesus, mas nós estamos lidando com o processo da vida, caminhando nessa luta, nessas dificuldades. Mas a tua palavra diz, ó Pai, que céu e terra pode passar, mas a tua palavra nunca passará. Pedimos que teu Espírito Santo nos console, nos revigore, nos fortaleça, em nome de Jesus. E eu quero fazer um convite para você. Se nessa manhã você entrou pelas essas portas, aqui no lugar da casa de Deus, aqui tem o pão
E aqui você vai se alimentar, e aqui você vai sair fortalecido. Você entra na casa do Senhor, onde tem pão fresco, para você se revigorar, tomar forças, continuar, porque o Senhor está aqui nesse lugar. Se você veio, talvez com peso, com alguma coisa te preocupando, como disse a pastora Shirley, em nome de Jesus, eu quero que você saia desse lugar, venha aqui na frente, no altar, e entrega ao Senhor, e diz para o Senhor: ainda que as provações sejam fortes na minha vida, eu vou ser fiel ao Senhor, eu vou ser fiel ao Senhor, porque o verdadeiro fundamento da minha confiança no Senhor é o Senhor sobre a minha vida, em nome de Jesus. Eu estou passando essas provas, mas eu sei que o Senhor entrará com providência sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Venha em nome de Jesus, venha aqui na frente, e nós estaremos orando enquanto cantamos essa canção, em nome de Jesus. Aleluia!